Capítulo 26. Hope voltou para a casa do portão sem Lady Harvey e Rufus, esperando que eles viessem em seguida. Apesar de trêmula, fez um bule de chá e sentou-se para amamentar Betsy, esforçando-se para assimilar o que acabara de acontecer. Levou uma boa meia hora, talvez mais, até que os outros dois retornassem, quando já acabara de amamentar e estava trocando a fralda do bebê. Lady Harvey entrou sem dizer uma palavra. Sentou-se junto à lareira e inclinou a cabeça quase até os joelhos. Rufus disse muito pouco. Perguntou a Hope como ela estava e insistiu que tomasse um copo de conhaque antes de levá-la para casa. Disse que iria então informar a polícia sobre o acontecido. Depois foi até a janela e ficou parado em silêncio, olhando para fora. Hope entendia o silêncio deles. Então, ela também não se sentia capaz de conversar sobre o que acontecera. Estavam todos profundamente abalados, mas enquanto tomava o conhaque percebeu que não havia só o silêncio, havia tensão. Tinha sentido exatamente a mesma coisa quando morava ali com Albert e Nell. Naquela época, sempre achava que era a culpada pela frieza da atmosfera e sentiu o mesmo naquele momento. Será que a culpavam por lhes trazer mais problemas? Sua cabeça girava com imagens indesejadas. Revia a expressão surpresa de Albert quando o forcado o penetrou e a faca caindo da sua mão. Parte dela dizia que era bom que ela o tivesse matado, mas a outra continuava lembrando: não matarás. Porque Rufus não lhe dizia que era a única coisa que poderia ter feito. Acabou de trocar a fralda de Betsy, engoliu o resto do conhaque e levantou-se. Estou pronta para ir agora, Rufus. Tudo bem, respondeu ele sem se virar para olhá-la. Vou buscar a charrete. Mas ele não se moveu. Continuou olhando pela janela. Precisamos que alguém fique com a sua mãe quando você sair, sugeriu Hope. Ele então se virou para encará-la, mas havia uma expressão em seu rosto que ela não conseguia decifrar. Era mais do que raiva ou ansiedade. Não sei se posso confiar em minha mãe para não falar. Hope franziu a testa. Todos vão falar sobre isso de qualquer maneira, replicou ela. Certamente não está pensando em dizer à polícia que você o matou e não eu. Parecia a explicação lógica para a sua estranha afirmação. Afinal, Rufus era um cavalheiro. E talvez achasse que deveria mantê-la fora daquilo. Ele levou as mãos à cabeça como se estivesse sentindo dor. Preocupada, Hope deixou Betsy numa poltrona, aproximou-se dele e pousou a mão em seu braço. Nenhum de nós vai ter problemas. Albert era um assassino. Ele veio aqui hoje para ferir você e possivelmente sua mãe também. Não tenho medo de dizer a ninguém que fui eu. Foi horrível, mas agora está feito e estou contente por ele estar morto. Rufus tirou as mãos da cabeça e a olhou, desolado. Ele me contou várias coisas antes de morrer. O estômago de Hope se contraiu. A única coisa que a consolara fora saber que a morte de Albert acabaria com suas lembranças ruins e pouparia Rufus de conhecer a verdade sobre os pais.
mas deveria ter previsto que Albert não morreria calado. O que ele falou? Sobre minha mãe e o precioso Angus de Nell, explodiu Rufus. Eu não sei o que é mais doloroso. Minha mãe ter sido infiel ou você e Nell saberem e a acobertarem. Um soluço estrangulado veio de Lady Hervey. Hope sentiu um ligeiro sentimento de alívio por Albert não ter revelado seu relacionamento com o Sr. William, mas aborreceu-se por Rufus culpar ela e Nell pelo erro de sua mãe. Esqueceu que éramos criadas, retrucou ela. Teríamos sido expulsas se tivéssemos deixado escapar uma palavra sequer sobre o assunto. Ele então pareceu desalentado e desesperançado. Sim, claro, foi injusto de minha parte. Acho que quero me enfurecer com minha mãe, pois foi isso que evidentemente Albert escondeu sobre ela durante anos. Mas como posso me enfurecer com ela? Olhe para ela. Hope virou-se. Lady Hervey parecia tão velha, frágil e vulnerável, sem qualquer vestígio da moça cheia de vivacidade que havia conquistado o coração do capitão. Esqueça, pediu Hope. Esse homem horrendo já não causou danos suficientes às nossas famílias. Não permita que ele cause mais nenhum. Agora, por favor, leve-me para casa porque estou exausta. Mas precisamos arranjar alguém para fazer companhia à sua mãe, porque ela não deve ficar sozinha depois desse susto. Eu não sou apenas mãe dele. Sou sua mãe também. Hope e Rufus se viraram com a estranha afirmação de Lady Hervey. Ela estava sentada, muito ereta agora, e apesar de ainda estar chorando, havia certeza em sua afirmação. Não diga bobagens, mãe, disse Rufus com um tom de voz mais suave, como se estivesse falando com uma criança. Como pode ser a mãe de Hope? Eu sou, insistiu ela, olhando para ambos. Hope é o fruto do meu amor por Angus. Nell e Bride me disseram que ela havia nascido morta para evitar um escândalo, e Nell levou meu bebê para a casa de Meg Renton. Hope e Rufus ficaram parados como estátuas, perplexos e calados, olhando fixamente para Lady Hervey. Começava a ventar. O vento produzia um som de rugido na chaminé e Betsy fazia seus pequenos balbucios de bebê, mas ninguém falou ou se mexeu por alguns minutos. Lady Hervey quebrou o silêncio. Eu sei que agora minha mente vagueia de vez em quando, que esqueço as coisas e me confundo, mas isso é verdade. E vocês precisam acreditar em mim, disse ela, a voz embargada de emoção. Hope é sua meia-irmã, Rufus. Se eu soubesse onde ela morava e onde estava, talvez pudesse ter encontrado uma forma de criá-los juntos. Mas eu não sabia quem ela era, até o dia em que Nell deixou Briargate. Foi quando me contou. Hope e Rufus se encararam. Mas Nell acreditava que Albert tinha matado Hope, exclamou Rufus. Se sabia que Hope era sua filha, por que não fez coisa alguma? É mesmo tão insensível assim?
Hope pousou a mão no braço de Rufus para acalmá-lo. Ela teve medo do escândalo, imagino. Você sabe como seu pai era na época, disse Lady Harvey, defendendo-se. Tive medo, mas acabei contando a ele a verdade, porque Albert estava me chantageando. Foi por isso que Albert incendiou a casa, porque seu pai e eu nos unimos e o mandamos embora. Rufus voltou a pôr as mãos na cabeça. Então, por que não me contou também? Questionou. Eu vivia perguntando a ambos por que o mantinham na casa. Sabia que havia um motivo, vocês com certeza sabiam que eu iria ajudá-los, independentemente do que tivessem feito. Hoje sei que deveria ter contado a você, mas não queríamos vê-lo perturbado ou constrangido. Quase contei quando soubemos que Hope estava na Crimeia, disse ela, mas não consegui encontrar as palavras. Angus sabe alguma coisa a respeito disso? Perguntou Hope. Aquilo tudo era demais para ela. Sabia que tinha que ser verdade, pois nem uma mulher idosa desorientada seria capaz de inventar tal história. E, obviamente, era o que justificava a relutância de Nell quando ela ia ver Lady Harvey. Não, ele nunca soube. A velha senhora voltou a chorar. Talvez Nell tenha lhe contado quando foi trabalhar para ele, mas duvido, pois ele teria vindo me ver e exigido uma explicação. Iria querer saber por que escondi isso dele. Rufus parecia ter visto um fantasma. Seu rosto estava branco e os olhos arregalados e espantados. Por mais que Hope desejasse confortá-lo, sua mãe era quem mais precisava. Pois estava trêmula e perturbada, então se aproximou, encostou a cabeça dela em seu colo e acariciou suas costas, consolando-a. Não sei o que lhe dizer, sussurrou. Preciso refletir sobre tudo e ouvir isso de Nell também. Você acredita em mim? A velha senhora se afastou dos braços de Hope e a encarou. Acredito. Hope assentiu. Mas agora não consigo lidar com isso. Preciso levar Betsy para casa. Não quero que tragam ninguém para cá, gemeu Lady Harvey. Não posso falar com ninguém, prefiro ficar sozinha. Hope não falou enquanto a charrete seguia balançando pela estrada. O ruído dos cascos de Flash e a vibração das rodas pareciam combinar com seus pensamentos, enquanto identificava aqui e ali pequenos incidentes que comprovavam sua verdadeira origem. O nervosismo de Nell sobre Angus quando ele foi a Briargate, as sensações que ela tantas vezes experimentou de não pertencer inteiramente à sua família. Até a antiga história sobre ela ser uma filha das Fás passava a ter um novo significado. Havia o vínculo entre ela e Rufus, e entre ela e Angus também. Não tinha motivo de se envergonhar ou lamentar estar relacionada a nenhum dos dois, com toda a certeza. Entretanto, saber que Nell não era sua irmã de sangue era o que lhe mais doía. Nell tinha sido tudo para ela, muitas vezes mais mãe do que irmã, mais velha. Era um sentimento arrasador saber que não havia nenhum laço sanguíneo entre elas e que Nell tivesse mantido aquele segredo durante todos esses anos. No que se referia a Lady Harvey, ela nada sentia, pois havia pouco para admirar naquela mulher. Maggie Renton era uma pessoa muito mais admirável por ter criado Hope e amado como se fosse sua própria filha. Lançou um olhar para Rufus.
Estava escuro agora, mas ela divisava seu perfil bem o bastante para ver que a boca estava comprimida e que ele estava lutando para se reconciliar com o abalo dos acontecimentos do dia. Que dia, hein? Disse ela e colocou uma das mãos sobre a dele nas rédeas do cavalo. Ele suspirou. Pelo menos ganhei uma irmã. Sempre tive uma consideração especial por você, mas nunca teria desconfiado disso. Somos tão diferentes. Não há uma única semelhança, eu louro, você morena, um com olhos azuis ou outro com olhos castanhos. Como pode ser? Seus pais tinham cabelos louros e olhos azuis, disse Hope. Eu herdei tudo de Angus. Imagine se eu tivesse nascido parecida com você. Quantas perguntas fariam? No vilarejo, eles falam que as pessoas são morenas como os Rentons. Se é para se ouvir da própria mãe que ela tem uma filha de um amante, fico feliz que seja você. Disse ele, mas sua voz se agitou com a emoção, como se estivesse se esforçando para não chorar. Tente não ficar com raiva dela, disse Hope, procurando acalmá-lo. Deve ser terrível para ela. Nenhum de nós sabe o que fazer em tais circunstâncias. Eu sempre soube que havia algo escondido no passado, mas pensei que tivesse a ver com meu pai. Ela realmente o amava. Mas ele não podia amá-la, não é? Perguntou Rufus. O coração de Hope deu um salto, pois era como se Rufus também soubesse sobre a natureza de seu pai. Como não sabia como responder, ela ficou em silêncio. Ele amava outros homens, afirmou Rufus. Esse era o problema. O som das rodas e dos cascos do cavalo pareceram aumentar cada vez mais, enquanto Hope quebrava a cabeça para achar uma resposta correta. Seu silêncio me diz que você já sabia, disse ele. E acho que também posso adivinhar quando você descobriu. Eu desconhecia o fato até depois do incêndio de Briargate. Fui a Wells pensando que alguém no palácio do bispo poderia saber algo sobre Albert. Alguém realmente sabia, e foi essa pessoa que me contou quem era Albert. Rufus segurou as rédeas com a mão direita e com a esquerda pegou no queixo de Hope e virou-o para que pudesse olhar para ela. Eu já tinha algumas suspeitas sobre meu pai muito antes disso. Você aprende sobre essas coisas no colégio interno, sabe? E em Oxford conheci homens que eram assim. Quando eu soube sobre Albert, então tudo se encaixou. O medo que meus pais tinham dele, o dinheiro faltando, a forma como ele se pavoneava em Briargate e, claro, o seu desaparecimento. Ele soltou o queixo dela e segurou sua mão. Sinto muito. Talvez eu devesse ter guardado tudo isso para mim como você fez. Em nosso primeiro encontro, depois que você voltou, notei que não falou nada a respeito de meu pai, além de dar os pêsames formais. Foi a confirmação de que eu precisava de que minhas suspeitas estavam corretas. Mas aposto que você nunca teria me contado, não é? Não, eu não teria contado, disse ela com a voz muito baixa. Pedi a Deus que você não soubesse. Apoiou a cabeça no ombro dele, cheia de tristeza e solidariedade.
Não vou pedir detalhes, disse Rufus com uma voz sufocada. Quero deixar isso de lado e recomeçar a vida. Hope assentiu, ainda com a cabeça em seu ombro. E também não vou entrar em sua casa com você esta noite, acrescentou ele. Tenho que ir à polícia e vou voltar para ficar com minha mãe. Mas dentro de 1 ou 2 dias eu volto para conversar com Nell. Ela sabia sobre Albert e meu pai? Não, e não conte a ela, pediu Hope. Ela já sofreu bastante nas mãos desse homem. Não vou falar mais sobre isso com ninguém, disse ele olhando-a. Foi no passado, não importa mais. Assim que Nell abriu a porta da frente para Hope, percebeu que o dia não tinha sido bom, porque os olhos da irmã estavam pesados e ela estava muito pálida e abatida. Por que Rufus não entrou? Perguntou, tirando o bebê adormecido dos braços da irmã. Vocês não brigaram, espero. Não, Nell, ele precisava voltar para Lady Hervey, disse Hope. Você pode colocar Betsy no berço para mim? Nell fez depressa o que ela pedira e quando voltou para o andar de baixo, Hope tinha entrado na cozinha e estava parada diante do fogão aquecendo as mãos. Deixe-me pegar seu capote e seu chapéu, disse Nell. Depois vou preparar uma bebida quente. Você, pelo jeito, está congelada. Quando Hope tirou o capote, Nell viu as manchas em seu vestido. O que é isso? Sangue, disse Hope abruptamente. Sangue de Albert. Eu o matei. Nell pôs as mãos na boca. Albert? Ele foi a Briargate? Perguntou Nell, achando que tinha entendido mal o que Hope dissera. Sim, Nell, é claro que foi, disse Hope um pouco impaciente. Acabei de dizer matei Albert. Eu estava na estrebaria quando ele entrou. Eu o matei com o forcado. Foi como se todo o sangue de Nell tivesse de repente deixado seu corpo. Ao longo dos anos, ela muitas vezes conjecturava qual seria a sua reação se Albert fosse capturado e enforcado por seus crimes. Sabia que não gostaria do falatório que isso, mais uma vez, traria, mas sempre teve a impressão de que seria como tirar um peso dos ombros, saber que ele se fora de vez. Mas Hope, ali de pé, com o sangue no vestido, dizendo-lhe calmamente que o matara com um forcado, não era uma situação para a qual ela estivesse preparada. Ah, meu Deus! Exclamou e no instante estava chorando como se nunca mais fosse parar. Me perdoe por minha falta de tato. Ouviu Hope dizer por cima do som dos próprios soluços. Não pensei que você ficaria tão perturbada. Não estou perturbada com a morte dele, Nell conseguiu falar. Se me dissessem que ele tinha se afogado, morrido de alguma doença, ou até tomado um tiro de um guarda-caça, eu teria me alegrado. É saber que ele se aproximou de você de novo, que mais uma vez ele fez mal às pessoas que eu amo. Hope preparou um pouco de chá e sentou-se com Nell, explicando exatamente o que havia acontecido. Entretanto, quando Nell começou a se recompor, percebeu que o relato trazia de volta todo o horror que a irmã vivera, pôs a tremer e chorar. Você é uma menina corajosa, é mesmo, disse ela abraçando Hope. Nunca deveria ter que encontrar esse monstro novamente. Ele já fez mal demais a você no passado. Tive um mau pressentimento nessa manhã, quando você foi a Briargate. Não queria que fosse. Graças a Deus, você e Betsy estão bem. Eu não poderia viver sem vocês duas. Então fez um grogue quente.
para Hope e insistiu que ela fosse logo para a cama porque estava exausta. Amanhã falaremos mais sobre isso, disse enquanto ajudava Hope a tirar a roupa e enfiava-lhe pela cabeça uma camisola de inverno. Quando Betsy acordar, vou trocar a fralda dela e levá-la a você para mamar, mas deve ficar na cama. Depois de acomodar Hope, Nell desceu as escadas e sentou-se junto ao fogo. Estava gelada até a medula e melancólica. Nunca deveria ter concordado em se casar com Albert. No fundo, sempre soube que não era certo. Ele era uma pessoa estranha. Todos sempre diziam. E lá estava ela, aos 39 anos, livre dele, enfim. Mas agora, velha demais para qualquer homem desejá-la. Lágrimas desceram pelo seu rosto. Chorava pela moça dentro dela que nunca experimentara o amor verdadeiro e a quem fora negada uma família própria. Quando olhava para trás, sua vida não tivera mais nada, além de trabalho duro e muito pouca alegria. Mas suas lágrimas eram por Hope também. Diziam que era uma filha das fadas. E ainda assim teve a vida mais difícil. E Nell a amava tanto que a dor de Hope era dela também. Hope fingiu voltar a adormecer quando Nell tirou Betsy de seus braços. Depois da mamada da noite, mas ficou observando Nell sob os olhos semicerrados. Tudo nela era caprichado. Os cabelos estavam sempre limpos, brilhantes e presos, sem nem ao menos um fiapo escapando. Suas golas e punhos estavam sempre brancos e engomados. Usava um avental durante a maior parte do dia, que nunca estava sujo. Suas botas estavam sempre engraxadas, as unhas cuidadosamente aparadas. Até o rosto parecia estar sempre lavado. Também se movimentava tão bem, nunca foi estabanada ou barulhenta. Ela costumava se descrever como sendo comum. Mas, de fato, havia beleza em sua simplicidade. Ou talvez fossem sua honestidade e integridade que transpareciam, tornando-a tão especial. Hope não teve coragem de contar o que Lady Hervey revelara. A morte de Albert era suficiente para um dia. Um segredo que havia sido mantido por quase 24 anos. Poderia esperar mais um pouco. Ao ver Nell embalando Betsy ternamente em seus braços, ela refletiu como era espantoso que uma mocinha de 16 anos fizesse um pacto com uma criada mais velha, apenas para proteger sua patroa do escândalo e da ruína. Que altruísmo, quanta lealdade e amor! E essa dedicação nunca fraquejou. Hope sentiu o amor de Nell por ela desde a sua mais tenra infância. Albert fez de tudo para acabar com esse amor, mas sempre foi um sentimento forte demais. No entanto, mais espantoso ainda foi quando Lady Hervey deixou de apoiá-la e nem assim Nell se desforrou, de forma alguma, nem mesmo revelando a Angus que ele tinha uma filha. Ela era uma mulher notável em todos os sentidos. Amo você, Nell, sussurrou para si mesma. Irmã de sangue ou não, sou eu a sortuda por ter você. Foi somente na noite do dia seguinte que Hope, enfim, conseguiu ficar a sós com Nell para contar o que sabia. Dora passou o início da manhã se movimentando em torno dela, fazendo a limpeza. Em seguida, um policial apareceu para interrogar Hope sobre a morte de Albert.
Felizmente, ele fizera parte do grupo de busca a Albert após o incêndio em Briargate, de modo que concordou que Hope agira em legítima defesa e a felicitou por sua bravura. Mal saiu e um vizinho chegou, e depois disso Betsy ficou chorando, e não foi possível conversar com seriedade, enquanto Nell andava de um lado para outro preparando a ceia. Porém, depois que a louça foi lavada e Betsy tomou seu banho e adormeceu no berço, e elas finalmente conseguiram sentar-se junto ao fogão no salão, Hope contou a Nell como Lady Hervey revelara que era sua mãe. Nell ficou muito pálida, parecendo assustada. Não estou zangada, não estou julgando você, nem Lady Hervey, garantiu Hope. Só quero entender como tudo aconteceu. Então me conte toda a história desde o início. Nell despejou sua narrativa aos trancos e barrancos, balbuciando com nervosismo em alguns pontos. Em outros, mostrando-se indignada por ser obrigada com apenas 16 anos a participar de algo que considerava muito errado. Nunca passou pela minha cabeça que ela estivesse esperando uma criança, afirmou, enquanto explicava que Lady Hervey ficara fechada no quarto por várias semanas. Foi só quando os criados foram para Londres e Bride e eu ficamos sozinhas na casa que ela me contou. Hope constatou que Nell devia ter revivido essa cena no quarto da sua patroa muitas vezes ao longo dos anos, porque descreveu tudo nos mínimos detalhes assim que começou, ao contar que quando estava levando o que achava que era uma criança morta pela escada dos fundos, o bebê se mexeu, ela começou a chorar. Eu sabia que Bride não queria que a criança vivesse, mas, ao olhar para você, vi suas mãozinhas se mexendo e fiquei acabada. Hope estremeceu na parte em que Nell flagrou Bride prestes a sufocá-la. Não a julgue, exclamou Nell. Ela estava apavorada. Adorava Lady Hervey e não tolerava imaginar o que seria da sua senhora caso alguém descobrisse. Foi quando pensei em levar você para a casa da nossa mãe. E ela me aceitou assim, sem mais nem menos? Perguntou Hope, perplexa, quando Nell descreveu como Meg a tomou nos braços e amamentou. Ela amava bebês, disse Nell, e não aguentava nem pensar no que poderia acontecer com você caso a recusasse. Ela me falou um pouco mais tarde que nosso pai ficou bravo na manhã seguinte quando soube. Ele saiu para o trabalho resmungando e reclamando que já tinha um pouco, sem outra boca para alimentar. Mas que naquela noite, quando ele chegou em casa, pegou você no colo e beijou o seu rosto. E nunca mais disse uma única palavra sobre o assunto. Hope lembrava-se de sentar no joelho de seu pai, de como ele costumava lhe contar histórias e cantar para ela. Jamais se sentiu inferior às crianças mais velhas. Até mesmo recebeu mais amor e carinho do que qualquer uma delas. Ninguém desconfiava? Perguntou. E quanto a Matt, James e Ruth? Eles já não tinham idade suficiente para saber que a mãe não me dera a luz? Quando há 10 crianças e elas se acostumaram à chegada de outra a cada 2 anos, só pensam que isso significa que terão de ajudar mais um a se alimentar e ficar limpo, disse Nell com um sorriso irônico. Matt disse certa vez, depois do nascimento do seu primeiro filho, que ele não sabia como nossa mãe conseguira
ficar tão calada tendo você, porque Amy gritou de botar a casa abaixo. Mas ele não era desconfiado. Não se lembrava de ouvir a mãe fazer nenhum alvoroço quando teve os mais novos. Como Lady Hervey se comportou depois do parto? Muito triste e chorosa, mas logo depois ela foi para Londres ao encontro de Sir William e eu fiquei em Briargate. Ela ficou fora por 3 meses, o que me deixou feliz, porque eu podia ir para casa quase todas as tardes ver você. Você foi o bebê mais bonito que já vi. Ah, Nell. Hope suspirou. Isso tudo foi um grande fardo para você. Você nunca foi um fardo, contestou Nell olhando para Hope com afeto. Acho que eu estava naquela idade em que algumas moças se tornam mães. No entanto, quase morri de medo naquele dia em que levei você para Briargate e você encontrou o capitão. Você lembra? Hope assentiu. Você sabia que ele era meu pai naquela ocasião? Não. Esse foi o dia em que percebi. Vi o seu rosto no dele. Bridget já estava morta naquela época. Não havia ninguém a quem eu pudesse perguntar, mas tive certeza. Fico admirada por você também nunca ter percebido. Eu não tinha motivo nenhum para buscar semelhanças, disse Hope. Mas agora podemos contar a ele? Bem, claro que você pode. Nell sorriu, então, como se de repente tivesse algo com que se sentir bem. Ele será pai e avô de uma só vez, não é? Eu senti uma ligação entre mim e Angus na primeira vez em que o encontrei, disse Hope, pensativa. Mas não aconteceu o mesmo com Lady Hervey. Por que você acha que foi assim? Nell deu de ombros. Ela não é uma pessoa que pensa muito nos outros. E, claro, fiz o possível para manter você em seu lugar. Meus pais e eu não ficávamos muito satisfeitos quando você ia brincar com Rufus. Não queríamos que você passasse a ter ideias que não fossem condizentes com sua posição social e tampouco queríamos que Lady Hervey se encantasse por você. Pensávamos em você como sendo nossa, sabe? Mas às vezes eu achava que todo mundo podia enxergar que você tinha nascido de gente rica. Conversaram e falaram até altas horas. Havia lembranças comuns de Meg e Silas para recordarem juntas. Havia a visão de Nell sobre os arranhões e trunfos da infância da sua irmãzinha. E havia histórias novas sobre os outros irmãos que Hope não tinha ouvido antes. Como as histórias, umas depois das outras, tinham relação com fatos engraçados ou com fatos tristes. Hope sentiu-se verdadeiramente parte da família Renton, e se no passado experimentara a estranha sensação de não pertencer, via agora que fora por causa de sua situação como mais jovem da família, nada mais. Nell observou que ser a mais velha também a fizera diferente. Eu tive que ajudar nossa mãe quando os pequenos podiam brincar. Lembrou. Já dava banho e comida a bebês quando tinha 6 ou 7 anos. Nunca pude correr pelos campos como você fazia. Matt também teve que crescer muito antes do tempo. É o normal em uma família grande. Mas você, Hope, você era a queridinha, a bonequinha. Todos nós fizemos grandes concessões a você. Mais tarde, Nell continuou seus relatos contando a Hope sobre cada vez que ela lembrava
quem eram os pais verdadeiros de sua irmãzinha. Os aristocratas nunca a intimidaram. Você se sobressaía na rua e conversava com qualquer um que passasse a cavalo. Simplesmente não entendia que pessoas como nós deveriam ser humildes. E fiquei tão assustada quando cresceu e ficou muito próxima de Rufus. Por quê? Perguntou Hope achando graça. Caso vocês se apaixonassem mais tarde, admitiu. Você nem imagina quantas noites passei acordada preocupada com isso. Agora, sinto que um peso foi tirado dos meus ombros. Se soubermos que Bennet está voltando amanhã para casa, todas as minhas preocupações vão acabar. Pelo menos por um tempo isso me distraiu de tanto pensar nele. Nell levantou-se com um certo esforço da cadeira e estendeu os braços para Hope. O que tiver que ser, será, disse ela enquanto a abraçava. Eu gostaria de poder prometer que ele vai voltar para casa, mas não posso. O que quer que aconteça, contudo, estarei aqui, ao seu lado. Os dias de outono passaram lentamente, aos poucos ficando mais frios, mais úmidos e mais ventosos. Escurecia às 4 da tarde e quase sempre o tempo estava muito ruim para sair. Ainda não havia cartas de Angus nem de Bennet. Tio Abel recebeu a informação de que a correspondência, tanto da Crimeia quanto da Turquia, se extraviara. Ele também foi a Winchester, ao quartel da Brigada de Fuzileiros, e foi informado de que Bennet não havia sido declarado morto. Mas, da mesma forma, eles não podiam oferecer nenhuma prova de que estava vivo, pois seu nome não constava de nenhuma das listas de doentes enviados para escutário. Contudo, conversando com 2 soldados que haviam sido mandados de volta ao país por invalidez, soube que suas famílias também não tinham sido informadas e que as cartas que eles enviaram do hospital só apareceram depois que chegaram em casa. Angus deixara a Crimeia. Havia provas de que tinha embarcado em um navio a vapor para Constantinopla. Tio Abel estava certo de que ele fora lá procurar Bennet. A ansiedade de Hope instalara-se sob a forma de uma dor surda constante. Mas quase todos os dias havia alguma distração para tirar da cabeça aquele assunto. 2 semanas após a morte de Albert, houve o inquérito em Bristol, no qual ela e Rufus tiveram que apresentar suas provas. Durou menos de 20 minutos. O legista atestou legítima defesa e elogiou Hope por sua coragem. Antes de irem para a casa naquele dia, Hope levou Rufus a Lewisham para lhe mostrar onde havia morado. Foi penoso ver outra vez as condições deploráveis do local, e Rufus considerou um milagre ela ter sobrevivido àquilo. Tio Abel, porém, disse-lhes mais tarde que havia projetos em andamento para que tudo ali fosse demolido, para aterrar o rio Frome, alargar as ruas e construir novas casas com água canalizada e esgotos. Hope levou algumas flores ao cemitério de St. James, pois apesar de suspeitar que nem Gussie, Betsy ou qualquer uma das vítimas da cólera haviam sido enterradas lá. Era um lugar em que muitas vezes passeavam juntos. Até achou ter ouvido o riso de Betsy no vento, e sabia que sua amiga ficaria encantada em saber que ela estava acompanhada por um cavalheiro com um título de nobreza e que tinha dado seu nome para a filha. A coisa mais estranha nessa visita foi descobrir que ela era alvo de mendigos. Até então, imaginava que poderia andar por ali a qualquer momento sem se preocupar.
Percebeu que não era só o vestido elegante, o toucado e o manto orlado de peles que a identificavam como alguém que poderia distribuir alguns centavos. Mas lembrou-se de como ela também era capaz de farejar simpatia e compaixão e aproveitar-se disso. O pouco dinheiro que tinha para algumas crianças descalças e esfarrapadas. Depois foi embora depressa. Quando Bennet voltar, disse ela pensativa, retornando para casa, teremos que encontrar uma maneira de realmente ajudar essas crianças. Uma torta quente de vez em quando é pouco, mas educação combinada com uma refeição poderia fazer muito por elas. Além das tarefas do dia a dia e da confecção de roupas para Betsy, que parecia estar crescendo com uma rapidez impressionante, houve muitas visitas de todos os irmãos e irmãs para manter a mente de Hope longe de Bennet. Ela também visitou a fazenda de Matt, a casa de Ruth em Bath e muitos de seus antigos vizinhos em Compton Dando. Às vezes, durante as reuniões familiares, Hope sentia um desejo irresistível de dizer-lhes que não era sua irmã de verdade, sobretudo quando Ruth afirmou que sua filha Prudence era a cara dela. Mas resistiu à tentação. Primeiro, precisava discutir a questão com Lady Harvey e Angus, pois eles seriam os envolvidos em um escândalo, não ela e Rufus. Rufus continuou dizendo que ia trazer Lady Harvey para uma visita assim que o tempo permitisse e houvesse um período menos frio e mais seco. Porém, em 30 de novembro, ela morreu na cama. Foi Matt quem deu a notícia para elas. Deixando Betsy com Dora, Matt levou Hope e Nell para ver Rufus. E eles chegaram logo depois de o médico ter saído, confirmando que o coração dela havia parado. Ela estava um pouco esquisita na noite passada, explicou Rufus, aturdido. Disse que achou ter visto meu pai no caminho da entrada e que ele estava esperando por ela. Mas foi se deitar como sempre, e quando entrei no seu quarto de manhã cedo, ela estava morta. Assim que Matt foi para casa deixando Hope e Nell sozinhas com Rufus, todos choraram. Eu deveria ter vindo aqui novamente, lamentou-se Hope chorando. Deveria ter lembrado que ela estava muito frágil e não ia viver muito tempo mais. Agora não posso mais dizer para ela nenhuma das coisas que eu queria dizer. Eu também gostaria de ter sido mais atencioso, admitiu Rufus. Ela passava tanto tempo sozinha, eu costumava ficar tão impaciente. Mas você não tem nada do que se censurar, Hope. Você foi bondosa com ela. Eu poderia ter dito que compreendia o que ela deve ter sentido quando nasci. Poderia ter dito que nada disso mais importava. Acho que ela sabia que era assim que você se sentia, ponderou Rufus, enxugando os olhos de Hope com o lenço. Poucos dias depois de você ter estado aqui, ela disse que estava orgulhosa de você, que você tinha o melhor de Angus em si e que os Rentons a fizeram ser forte e amorosa. Nell tinha ouvido isso tudo sem dizer nada. Então, ela se levantou da cadeira e passou um braço em volta de cada um dos dois. Se eu a visse mais uma vez, eu lhe diria como ela era afortunada por ter vocês dois, e que sorte nenhum nem outro ter herdado sua natureza egoísta. Nell!
exclamou Hope. Não fale mal dos mortos. Posso dizer isso porque estive com ela nos bons e nos maus momentos, replicou Nell com firmeza. Eu a amava. Teria feito qualquer coisa por ela e acho que a conheci melhor que ninguém. Ela não queria ser velha, já tinha resolvido tudo e acho que estava feliz por ir. Talvez Sir William tenha mesmo voltado para buscá-la. Havia muito amor entre eles, apesar de todos os problemas que tinham. Então devemos estar felizes por ela. Gostaria de vê-la agora? Perguntou Rufus, contendo as lágrimas. Vou buscar Jane Kelway mais tarde para prepará-la e depois vamos trazê-la aqui para baixo. Deixe-me prepará-la, disse Nell, a voz tão mansa, como se fizesse uma oração. Sei como ela gostava de arrumar os cabelos, de estar bem vestida, e eu queria muito me despedir dessa maneira. Claro, Nell. Rufus enxugou os olhos da manga da camisa. Hope e eu podemos sair enquanto você faz isso? Nell assentiu. Sim, vão dar uma volta. Eu gostaria de ficar sozinha com ela. Rufus e Hope caminharam em silêncio pelo bosque. As árvores estavam nuas e as chuvas recentes haviam aumentado o volume dos riachos, que jorravam sobre as pedras, produzindo um ruído bonito e pacífico. Tantas vezes viemos aqui quando crianças e nunca soubemos que éramos irmãos, disse Rufus tristemente enquanto jogava pedras na água. Eu era infeliz porque minha mãe e meu pai estavam sempre discutindo. Você tinha que aguentar Albert. Agora todos se foram, só ficamos você e eu, aqui de volta outra vez. Eu sou o fazendeiro e você é mãe. E os problemas continuam. Não é para sempre, assegurou-lhe Hope. Bennett vai chegar em casa, tenho certeza. E você agora vai poder se casar. Não há nada que o impeça. Talvez na primavera, disse ele apático. Isto é, assim que Bennett retornar, porque eu gostaria de ter vocês no meu casamento, felizes novamente. Acha que fizemos bem em deixar Nell preparar minha mãe? Aposto que está chorando em cima dela. Hope assentiu. Ela é tão boa em conter seus sentimentos quanto em manter segredos. Mas já que os segredos foram revelados, não há motivo para não revelar também os sentimentos. Nell estava de fato chorando. Despiu a camisola de Lady Hervey, lavou-a da cabeça aos pés e vestiu-lhe a roupa íntima sob um véu de lágrimas. Era uma estranha sensação voltar ao quarto que tinha sido fonte de tamanha infelicidade. Só que não era mais um espaço sóbrio e estéril, pois Lady Hervey o havia enchido com quinquilharias. Ela perdera todos os seus pertences no incêndio e apenas usara luto desde então. Mas Nell deduziu que suas irmãs lhe tinham enviado algumas das suas coisas antigas. Um penhoar de veludo cor-de-rosa estava jogado sobre uma cadeira de encosto, acolchoado em capitonê, junto à janela. Havia belas caixas de chapéu empilhadas e, na penteadeira, uma coleção de perfumes colares e pentes para o cabelo. A cama em si era uma linda peça de mogno entalhado, que combinava com a penteadeira, e o tapete no chão era tão bom quanto os de Briargate. Vestir sua patroa agora que ela estava morta era como vestir uma boneca de tamanho real. E Nell se afligir ao ver como emagrecera.
Os seios eram pouco mais do que pele murcha, e os ossos do quadril se salientavam sob a camisola. Mas Nel colocou 2 meias enroladas no lugar do busto, para dar-lhe mais forma. Depois foi ao guarda-roupa procurar um vestido. Eram quase todos negros, mas no fundo encontrou um turquesa. Ela adivinhou que a vaidade de Lady Hervey tinha levado a melhor sobre seu senso de decoro em algum momento, após a morte do marido, pois aquela sempre fora sua cor favorita. 1 hora depois, Nell recuou para admirar seu trabalho. O vestido tinha mangas compridas e uma gola alta, e ela o acolchoou um pouco nos quadris para lhes dar um bom efeito. Tufos de gaze nas bochechas de sua senhora preencheram-nas perfeitamente, e com um pouco de ruge, ela conseguiu trazer um brilho jovial de volta ao rosto outrora belo. Até os cílios receberam um toque de tinta de escrever para escurecê-los. Nell pensou que o cabelo era sua melhor proeza, pois o armou sobre pequenas almofadas próprias para enchimento de cabelo, de modo que pareceu mais cheio, e prendeu-o elegantemente com 2 botões de rosa artificiais, com mechas onduladas emoldurando o rosto para suavizar a magreza, e luvas para esconder a crueldade do tempo. Ela poderia passar por uma moça de 30 anos novamente. Está linda, minha senhora, sussurrou Nell. Descanse em paz. Vou cuidar de seus filhos. Tentou conter as lágrimas, pois parecia ridículo que ainda se importasse tanto com essa mulher bela, tola e egocêntrica. Mas tinham passado juntas uma porção muito grande de suas vidas, e tudo o que Nell sabia sobre a sociedade, modas, amor e casamento viera de Lady Hervey. Tinha estado em grandes lojas de Londres com ela, em concertos em Bath, em casas de campos 10 vezes maiores do que Briargate. Viajaram juntas no trem Great Western e até compartilharam uma garrafa de champanhe em muitas ocasiões. E eu acabei com Angus, sussurrou Nell. Sei que ele nunca vai me amar do modo como a amou, mas estou na casa e no coração dele. Obrigada por isso, minha senhora. Hope e Rufus olharam para Lady Hervey, e as lágrimas escorreram por seus rostos. Para ambos, tinham voltado no tempo, e ela se parecia exatamente com a pessoa que viam quando eram crianças. Durma em paz, querida mãe, murmurou Rufus enquanto se curvava para beijar seu rosto. E obrigado por me dar uma irmã.